Boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aproveitar que você está de pé em reverência à palavra de Deus, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz amém. Esperar mais um pouquinho. Amém? Hebreus 4 diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque alguns de nós estão aqui pela segunda vez na tua casa neste dia, mas alguns de nós estão, Senhor, neste dia pela primeira vez, e nós te louvamos porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu esta graça, este privilégio de estar na tua casa. Senhor, usa a minha vida, que não seja eu falando, mas seja a tua palavra, e que todos nós, Senhor, inclusive eu, saiamos daqui restaurados, renovados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aqui no livro de Hebreus, existe uma discussão teológica, que ninguém sabe quem é que escreveu Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Timóteo, outros falam que foi não sei quem. Mas, como ninguém sabe, vamos continuar assim, né? Porque a palavra a gente sabe de quem é, de Jesus. Amém? E eu dei um título a esta pregação, a esta palavra, que é uma pergunta: em que ponto está a minha fé? E eu quero que você pergunte isso para você: em que ponto está a tua fé hoje?
Dando uma introdução, a epístola aos Hebreus foi escrita para os judeus cristãos, ou seja, aqueles judeus que estavam abrindo mão da religiosidade. Pastora Marilda, não esqueci. Pastora Marilda me ajudou com essa palavra de manhã. Esses judeus estavam abrindo mão da religiosidade da lei e vindo para o caminho que é Jesus. Eles estavam voltando para o judaísmo, porque judaísmo não é religião, queridos, judaísmo é uma cultura. Amém? Então esses judeus, eles estavam voltando para o judaísmo, voltando para trás, voltando por causa da perseguição, das dificuldades, lutas e ameaças, porque no tempo deles, eles estavam sofrendo ameaças de morte, serem presos, serem castigados, né? Nada diferente do que a gente está vivendo hoje. E por último, o escritor enfatiza que é necessário manter-se firme em Jesus Cristo. O escritor aqui, queridos, ele fala do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram que caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. E quando o escritor fala sobre o repouso, era o repouso da terra prometida. Porque Deus tirou o povo dele do Egito, da escravidão, e estava levando ele para a terra de Canaã, onde seria o quê? O repouso do seu povo. Mas aí fica uma pergunta: em que a minha fé está firmada? Todos nós aqui, acredito que todos nós aqui um dia levantamos a nossa mão e falamos assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Talvez você, vou repetir isso que eu falei de manhã, talvez você fez isso numa igreja, aos prantos, chorando. Talvez você foi alcançado na rua, talvez você foi alcançado na porta de uma igreja, talvez num bar, ou talvez você foi como eu, que Jesus começou a falar no domingo de manhã, aí eu endureci meu coração durante todo o domingo, aí na segunda-feira, na hora do café da tarde, não teve jeito. Eu tive que falar: Jesus, eu quero te aceitar. Mas não importa, um dia Jesus te chamou, querido, e você levantou a mão e falou assim: eu te aceito, eu te quero, Senhor. Porque a palavra de Deus fala que quem escolheu quem? Jesus que nos escolheu. E aqui, onde hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Todo dia é um babado novo, é uma notícia ruim, é não sei o que, é não sei o que lá. E isso, queridos, nos leva, muitas vezes, o quê? A nos afastar daquilo que a palavra de Deus fala. Daquilo que a palavra de Deus fala, no que nós temos que manter a nossa fé, a nossa convicção. Porque um dia eu falei: eu quero seguir Jesus. Eu quero essa vida para mim. Porque, querido, se eu falar para vocês aqui hoje, se eu deixar cada um de vocês falarem assim: da onde que você veio? Como era a sua vida? Talvez você vai contar a sua vida aqui, como era. Você vai chorar, você vai lembrar da tristeza que era. Mas é só você que sabe. Os outros só vão imaginar o quão difícil foi. Mas, mesmo que nós estejamos vivendo um momento de dificuldade, um momento só de notícia ruim, de notícia triste, é problema, é crise, não sei o quê, nós temos um Deus que nos dá a vitória. Nós temos um Deus que Ele abre as janelas, porque lá em Malaquias fala assim, eu abrirei as janelas do céu. Não é uma, são várias. E é isso que nós temos que entender. Eu tenho que manter a minha fé em Jesus.
E muitas vezes, a gente está na nossa dificuldade, na nossa luta, e a gente fica lá: Jesus, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E aí vem aquela passagem de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende, por quê? Quem venceu o mundo? Jesus venceu. Jesus venceu o mundo. Só que Jesus, ele está falando assim para a gente: filho, você vai ter provação, você vai ter luta, você vai passar por dificuldade, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Ele não está falando para você assim: depois que você vencer, tenha bom ânimo. Não, ele está falando para você ter ânimo agora, nesse momento. E o que é o ânimo? É aquela motivação que você arranca não sei da onde, mas você fala assim: eu tenho que resolver, então eu vou resolver. Josué, mas eu não vou conseguir resolver. Mas aí você cria um ânimo e você dobra o teu joelho e você fala assim: Jesus, está aqui, ó, estou entregando nas tuas mãos o meu problema. Porque Jesus, ele está falando assim, ó: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, se Jesus, que é o teu Senhor, venceu o mundo, isso significa que você é, fala aí, irmão Mauro, mais do que vencedor. Mas eu preciso olhar no espelho e enxergar que eu estou olhando para alguém que é mais que vencedor. Eu gosto do pastor Cássio e da pastora Priscila, é que quando eles pregam aqui, eles falam assim: eu não vou mentir para vocês, vai ser difícil. Vai ser difícil, queridos. Mas se Jesus estiver com você, Ele vai te carregar nos braços e você não vai precisar fazer força nenhuma. Porque a única coisa que Ele deseja é que você tenha bom ânimo e que você o busque. E Ele vai fazer o resto. Você ouviu aquele poema das pegadas na areia? Quem aqui já ouviu? Já leu, né? É lindo aquilo, queridos, não é lindo? Mas você já se sentiu carregado por Jesus? Porque se você não se sentiu, olha para o teu passado, olha pelas lutas que você passou, olha para trás e você vai falar assim: como é que eu consegui? Porque Jesus te carregou. E se Jesus te abrir os olhos, você vai olhar para trás e você vai ver só um par de pegadas, e não é a sua, é a de Cristo. Em que a sua fé está firmada, irmão? Onde ela está firmada? Às vezes nos esquecemos e passamos a lutar com as nossas próprias forças. E quando isso acontece é porque desviamos o nosso olhar do próprio autor destas palavras e nos afastamos sem perceber. É pecado esquecer? Não. É pecado se afastar? Não. É algo que vai acontecer conosco, queridos, porque nós somos humanos, nós somos falhos. É normal, é natural, mas a gente precisa lembrar que eu preciso voltar para Jesus. Será que somos diferentes desses judeus? Será, queridos, que nós somos diferentes deles? Nós não somos diferentes. De manhã eu falei aqui que lá no ITQ, no curso de teologia que eu estou fazendo, uma vez eu falei para a professora assim: professora, eu acho que às vezes a gente esquece que desde quando Deus criou Adão e Eva caíram no pecado, o ser humano ele continua o mesmo. O ser humano não mudou, queridos. Ele não mudou. Por que ele não mudou? Porque o diabo continua usando as mesmas armadilhas, as mesmas armas, os mesmos ataques. Nós somos iguais. Mas o nosso Deus, Ele não muda. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É por isso que às vezes a gente vai ler a palavra e a gente olha assim: meu Deus, eu estou passando por isso. Como é que esse apóstolo sabia? Como é que Jesus sabia? Porque a palavra de Deus dura para sempre.
Os judeus cristãos que estavam ali desistindo de seguir a Jesus, eles estavam voltando para o judaísmo, ou seja, voltando para trás. Queridos, às vezes nós vamos querer voltar para trás. Nós vamos querer voltar para trás. Nós vamos querer desistir. Às vezes nós vamos. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: Josué, depois que eu aceitei Jesus, ficou tudo mais difícil. Parece que minhas lutas aumentaram. Falei: não, querido, as lutas já estavam lá. É que quando Jesus entrou na sua vida, Ele iluminou. E aí você começou a enxergar além do que você estava vendo. Além, porque Ele começou a te revelar quais eram os seus inimigos. E queridos, nós precisamos saber quem são os nossos inimigos. Que arma que o nosso inimigo está usando. Nós precisamos saber. As lutas e dificuldades, problemas e perseguições fazem isso conosco. Elas nos envolvem, nos cercam e embaçam os nossos olhos, a ponto de até conseguirem nos fazer desacreditar de que tudo pode melhorar e se transformar em bênção. Esses judeus estavam retrocedendo de sua decisão em seguir a Jesus e os seus ensinamentos. Não posso mais retroceder da minha decisão. O dia que você levantou a mão e falou assim: Jesus, eu te aceito, o mundo espiritual todo viu. E sabe o que aconteceu com você? Você acabou herdando um alvo nas suas costas. E o que o diabo mais quer é você que está aqui dentro. Não é quem está lá fora. É nós. Só que Jesus, Ele não está disposto a abrir mão de você. Jesus, Ele não está disposto a desistir de você. Mas eu pergunto, e você? Está disposto a lutar para permanecer com Cristo? Porque esses judeus, alguns deles estavam retrocedendo. Eles estavam fraquejando. E aqui no versículo 7 diz assim, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quantas vezes a gente vem para a igreja, Jesus, fala comigo hoje, Senhor. Aí vem uma palavra. E aí você no seu coração, aí sentado, você fala o quê? Duvido que vai acontecer isso. Não sei, acho que Deus não vai fazer isso não. O que você está fazendo? Endurecendo o coração. Sabe aquela pessoa que fala assim para você: nós precisamos de um conselho. É. Então me fala, estou passando por isso, tal. Aí quando você vai falar, ela não deixa você falar. Quem já passou por isso? Que eu já passei. Dá uma raiva. Teve uma vez que uma pessoa veio pedir conselho para mim, ela não deixava eu falar. Eu falei assim: então, você vai deixar eu falar ou não? Não, mas é que você precisa saber. Não, eu já estou sabendo, já me falou. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus está trazendo a palavra para nós. Está saindo aqui do altar a palavra. Mas eu estou o quê? Focado nos meus problemas. Focado na dificuldade dos meus problemas. E aí o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência faz o quê? Não, essa palavra aí não é isso que eu queria. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Nossa, meus pais já falaram tanta coisa para mim, queridos, na minha vida, que não era o que eu queria, era o que eu precisava. E foi difícil. Mas eu olho para trás hoje, eu falo, valeu. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer trazer para você o direcionamento correto. Como você deve se posicionar, que atitude você deve tomar, o que você deve fazer. Mesmo que tudo esteja mostrando o contrário. Esses judeus estavam endurecendo os seus corações, deixando de crer nos ensinamentos de Jesus Cristo. Estavam dando crédito às coisas temporais, passageiras, que eram os sofrimentos que estavam passando. Estavam esquecendo de que tudo aquilo iria passar e que Jesus lhes prometeu um descanso atemporal, eterno. De manhã eu falei assim:
que você acha que é esse descanso? Será que você fica imaginando ali 2 coqueirinhos, uma rede, você balançando para lá e para cá, e um suco de laranja aqui, ou uma limonada, ou uma Coca-Cola? Não sei se tem Coca-Cola lá, tá certo? Mas é esse o descanso que você imagina? Pode ser, eu não sei, eu ainda não fui para lá. Ou você acha, né? As mulheres que têm aquele sonho de ser madame, deitar lá na areia da praia, com aquele óculos de sol, aquele guarda-sol, não sei o quê, ouvindo só o barulho do mar. Pode ser que seja isso, queridos. Pode ser para aqueles que gostam de fazer trilha. Eu acho que lá no céu deve ter umas florestas legal para a gente fazer trilha lá no meio, ver uns passarinhos, uns bichinhos, vou passar a mão no leão. Pode ser, querido. Mas o descanso de Jesus aqui que ele fala é a mesma coisa que a liberdade. Sabe o que é essa liberdade? A liberdade de não ter mais dívida, a liberdade de não ter mais lutas, a liberdade de não ter mais opressão, depressão, não ter enfermidade, não ter mais luta na sua vida. É isso que Deus tem lá na glória para cada um de nós. Mas para nós vivermos isso, nós temos que continuar firmes na palavra, firmes naquilo que Jesus está dizendo para nós. É isso que nós temos que buscar. Libertação dos problemas, das enfermidades. E quando nós retrocedemos, queridos, nós provocamos a ira de Deus. Lá em Hebreus 3, do 7 ao 11, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O povo de Israel era escravo no Egito. Deus, depois de ouvir o clamor do seu povo por tantos anos, levantou Moisés, o libertador. E aí Moisés, através de Deus, vem as pragas, e aí Moisés liberta o povo. Libertou o povo e eles estavam indo em direção à terra prometida. Os estudiosos dizem que era um caminho de 40 dias. E levaram 40 anos. Queridos, para cada murmuração deles, aumentou 1 ano. 1 ano por dia. E eu falei: Jesus, agora eu entendi. Porque às vezes a gente reclama, murmura e a gente não alcança as coisas, porque fica 1 ano à frente. Demora mais para a gente alcançar. E aqui, a palavra de Deus, o escritor está falando assim, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Queridos, mesmo o povo reclamando, nos 40 anos que eles caminharam no deserto, Deus deu água para eles. Deus deu alimento para eles. E uma coisa que eu acho incrível é que fala que a roupa deles e os calçados deles não se desgastaram. Queridos, a gente não queria um negócio desse hoje em dia, não? De comprar umas roupas que aumenta com a gente, uns calçados que não gasta. Eu queria. Olha quanto que eu ia economizar financeiramente. E eu achei incrível isso. Eu falei: Senhor, como é que o Senhor fez isso? Pensa a criançada crescendo e a roupa crescendo junto. O pé crescendo e a sandália crescendo junto. Deus sustentou aquele povo durante 40 anos. E ainda, a gente sabe, né, por estudo hoje, temos as informações que no deserto, de dia o calor é extremo. E de noite é um frio extremo. E a palavra de Deus fala que de dia havia uma nuvem
que protegia eles. E de noite, uma coluna de fogo que iluminava. E a palavra de Deus fala que quando os egípcios perseguiam eles, a coluna de fogo só iluminava Israel. Os egípcios não enxergavam nada. Queridos, pensa, você vê isso durante anos. O teu Deus fazendo este milagre na tua vida. Abrindo o caminho, abrindo o mar, trazendo o alimento para você. É isso que Deus tem feito na tua vida até hoje, queridos. Ele tem te fortalecido, Ele tem te dado graça, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas. Não tem te faltado o pão de cada dia. Não tem te faltado saúde. Quando eu fiz estágio em radiologia, eu fiz no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, lá de Guarulhos. Ó, queridos, vou falar para vocês. Eu acho que todo mundo devia fazer estágio em hospital. Porque todo dia que eu ia embora, eu olhava para aquele hospital e eu falava assim: Jesus, obrigado pela minha saúde. Porque tem gente aí que nem vai sair hoje. Tem gente aí, Senhor, que está 10 dias, 1 mês, 3 meses, aí, ó, e não sabe que horas, quando vai voltar para casa. E nós temos sido sustentados por Jesus Cristo. Nós temos sido guardados pelo Deus que é o nosso Senhor, o nosso Rei. E às vezes a gente esquece de olhar para isso, queridos. Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você é a pessoa mais feliz porque você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Espírito Santo na tua vida. E esse já é um motivo para você falar assim: não posso voltar atrás, não posso desistir de Jesus, não posso desistir da minha decisão. O que devo fazer para agradar a Deus? Lá no versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é graça mesmo? O que é, Samuca? Fala alto aí. Favor imerecido. É um favor que você não merece. Você não fez nada por esse favor. Mas aqui o escritor fala assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Quem está sentado nesse trono? Quem está sentado nesse trono? Jesus. E aí ele fala assim, ó: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido, você quer vencer a tua luta? Você quer vencer a tua enfermidade, a tua dificuldade? Dobre os teus joelhos e busca o Senhor. Se achegue ao trono. Ai, mas às vezes eu não sei o que eu vou falar. Não fale nada. Só chega lá e fala: Jesus, eu não sei o que eu vou falar. Jesus, eu não sei o que eu digo, mas o Senhor sabe do meu coração. Quando devo me achegar ao trono da graça de Deus? Sempre que percebo que minha fé está vacilando. A gente sabe quando a nossa fé está vacilando. Você é aquela pessoa que gosta de vir para a igreja, aí você já fala assim: não estou com vontade hoje. Você é aquela pessoa que gosta de ficar cantando em casa, aí o que você faz? Não estou afim hoje de cantar. Você é aquela pessoa que gosta de fazer lá o seu tempo de oração, você já não quer fazer. O que está acontecendo com a sua fé? Está vacilando. E aí, queridos, é nesse momento que você precisa se achegar ao trono da graça. Porque se você deixar a tua fé esfriar, você vai se afastar do Senhor. Mas não quer dizer que você tem que deixar a sua fé vacilar para você querer agradar a Deus se achegando ao trono dele.
Não precisa deixar chegar nesse nível. Seja uma pessoa que está ali sempre buscando ao Senhor, falando com Ele, buscando a vontade dEle. Eu gosto daquela passagem de Pedro. Jesus está lá ensinando os discípulos. Vocês sabem que Jesus não tinha só 12 discípulos, né? Os 12 era a panelinha lá de Jesus. Certo? Brincadeira, hein? Não vai sair ensinando essas coisas aí. Mas eram os caras que ficavam mais juntinho ali, ó. Mais próximo de Jesus. Mas Jesus tinha outros. E aí, numa certa vez, Jesus estava trazendo um ensinamento. E os caras não aguentaram. Os caras falaram assim, ó, não dá não, Jesus, para te seguir, não. Isso aí é muito pesado. Não dá. E eles foram embora. E aí Jesus vira para os 12. Jesus vira para os 12 e fala assim, e vocês, querem ir embora também? Aí tem um cara aqui, chamado Pedro. Ô cara esquentado. Ô cara nervoso. Eu falei de manhã aqui, eu sou Pedro. Só que melhorado. Sanguíneo. Sangue nos olhos. Quando Jesus foi lá ser preso, Pedro já puxou a faquinha aqui, ó. Arrancou a orelha do maluco lá. Mas Pedro falou para Jesus assim, Senhor, a quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Querido, de onde você veio? Agora você vai para onde? Você está numa luta aí pessoal, mas para onde que você vai agora? Você vai voltar para trás? Você vai desistir? É só Ele que tem palavras de vida eterna para cada um de nós, queridos. Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus, não foi uma escolha errada, foi a escolha mais acertada da sua vida. Porque Ele quer mudar a sua vida dia após dia, Ele quer fazer você crescer espiritualmente. Olha, várias vezes, um pouquinho às vezes no seu dia, e lembra de onde você veio. Da onde Deus te tirou. Lembra de onde Jesus foi te buscar. E você vai falar assim, meu, não fosse Jesus eu não estaria vivo. E aqui Pedro fala, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. É só Ele que tem. Quem tem as palavras de vida eterna? Quem? E para quem vamos olhar sempre? E a quem vamos seguir? Você já parou um dia na sua casa e refletiu sobre o nome de Jesus? Você já fechou os olhos e falou assim, Jesus? E aí repetiu de novo, Jesus. E repetiu de novo, Jesus. Você já sentiu o que esse nome te traz? Você já parou para pensar no que esse nome traz dentro de você? Hoje é dia das mães. Não é gostoso falar assim, mãe? É gostoso, não é? Mas experimenta falar Jesus. Experimenta sentir, quando você fala assim, Jesus, experimenta sentir o que esse nome faz dentro de você. Esse nome ele te traz segurança. Esse nome te traz confiança. É isso que esse nome te traz. É isso que ele traz na nossa vida. Quando você fala, Jesus, eu preciso da tua ajuda, ele vem e te ajuda. Jesus, eu preciso de força, ele vem e te dá força. Jesus, eu preciso de uma bênção, ele vem e te dá a bênção. É isso que o nome de Jesus faz. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos abraça. Guarde esta palavra em seu coração. Lá no versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você tiver a palavra de Cristo na tua vida, no teu coração, que nem Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração. Quando ele fala que escondeu, não é que escondeu, aquela palavra estava guardadinha ali, para quando ele precisasse usar, ele iria usar. Nós temos que guardar esta palavra, queridos, porque esta palavra, ela faz efeito na nossa vida e na vida daqueles que precisam. Os jovens da nossa igreja, a gente tem feito aí um trabalho de decorar versículos. E no começo eu vou dizer uma coisa para vocês. No começo eu falei, meu Deus, eles vão só decorar. Será que vai fazer alguma coisa? Será que vai surtir efeito? Mas era um pensamento que eu estava tendo com Deus, eu e Deus. Aí Deus falou assim para mim, qual foi o primeiro versículo que seu pai e sua mãe te fizeram decorar? Aí eu lembrei, João 3,16. Versículo enorme. Só que aí, queridos, hoje eu sei o que esses versículos que eu decorei, o que eles fazem na minha vida. Eu sei o valor que eles têm na minha vida. E eu falei assim, quero saber, eles vão ter que decorar. E começamos, queridos, decorando. É uma choradeira. Foi uma choradeira nesse grupo. Nossa, 3 versículos, 3 versículos. 3 versículos. Mas hoje, queridos, eu olho para eles, eles às vezes nem lembram o versículo. Mas está lá dentro. Está dentro deles. Porque a postura deles mudou, a atitude deles mudou, o jeito de falar mudou, o jeito de andar, de se vestir mudou, porque a palavra está lá dentro. E o que importa é que a palavra esteja aqui dentro. Esses dias o Marcos não conseguiu falar um versículo, né, Marcão? Era um versículo lá até fácil. E ele desesperado, porque não conseguia falar. E ele falou assim, Jô, eu decorei esse versículo, eu até falei de cor para minha chefe. Eu falei, mas é isso que eu quero. Não importa, quer dizer, não importa assim, entre aspas. Não importa que você não vai falar aqui agora, mas na hora que você precisou, o Espírito Santo te usou. E é isso, queridos, o Espírito Santo vai fazer você lembrar das palavras de Jesus, seja para você, seja para os da sua casa, seja para os do seu trabalho, Ele vai colocar as palavras na tua boca, é assim que funciona. Não se preocupe, só fale para Ele assim, fale que nem Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mantenha-se firme na decisão de seguir e servir a Jesus, porque Ele não muda. O que Ele prometeu vai se cumprir. Mantenha-se firme na palavra de Deus, por quê? Porque essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela penetra a nossa vida até a divisão da alma e do espírito. E ela consegue discernir os pensamentos e intenções do coração. Nunca se afaste do trono da graça de Deus, porque é de lá que a bênção vem. Amém?